espero que todos estejam bem. Nesse evento nós vamos falar aqui sobre acompanhamento da legislação, a sua necessidade e importância. Tá? Porém, antes de começar a falar sobre o tema, eu queria primeiramente aqui agradecer o convite da BSSP e do Rogério Leite por poder participar desse evento aqui. Vamos aqui da sequência. Aqui é um breve histórico, tá? Eu me chamo Fábio. Atualmente eu trabalho aqui na área de planejamento tributário da Seara Alimentos como especialista e também tive passagens por outras empresas como General Electric, Bunge e Votorantim. Sobre o que nós vamos falar hoje, pessoal? Sobre a legislação, o acompanhamento em si. Por quê? Porque todos sabemos que quando nós falamos de tributos, especialmente no Brasil, é algo bem complexo. Não é nada fácil, né? Dada a necessidade de informações, de variáveis, né? E principalmente da nossa legislação em si, né? Que não é um pouco fácil e bem complexa de entender e ela está sempre atualizando constantemente. Então a ideia é o que? É aqui a gente fazer uma breve passagem sobre o tema para que possamos tentar ser o mais assertivo possível no acompanhamento da legislação, na sua análise, como a mesma deve ser feita, né? Então são algumas dicas aqui que nós vamos, alguns pontos importantes, passar para vocês, tá? Vamos para o próximo slide aqui, no qual tem alguns tópicos sobre o que nós vamos abordar no decorrer aqui desse módulo, né? Primeiro nós vamos falar sobre consistência e características, ambientes e necessidades, alguns números importantes, acompanhamento e avaliação, os impactos, direcionamento e comunicação, um checklist e algumas dicas aqui por fim, tá? Então vamos para o primeiro tópico, consistências e características. Sobre o que nós vamos falar aqui, pessoal, tá? Inicialmente, o que é, no que consiste, primeiro, o trabalho e no que as características das pessoas, né? Para que a gente possa desenvolver bem esse tema de legislação, de conseguir acompanhar, né? E de compreender a legislação, tá? O que é o trabalho em si, né? O trabalho é uma busca constante quando nós falamos de legislação, né? Porque nós sabemos que essas mudanças ocorrem a todo momento e a gente precisa conseguir entender isso daí, saber acompanhar, né? Então, o próprio termo diz aqui, quando busca, né? O que acontece? Quem faz esse tipo de trabalho tem que estar sempre atento a todas as coisas que acontecem, né? Se nós temos um comparativo aqui, quem normalmente analisa legislação, está sempre atento a isso, é como se fosse na época das cruzadas, que a pessoa sempre buscava o Santo Graal. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, porque são as legislações, né, que vão saindo, que vão balizando o trabalho, que muitas vezes vão ditar, né, o que aquilo pode e o que não pode ser feito, o que é risco, o que não é risco, o que é oportunidade e o que não é oportunidade, né. Como segundo tópico do trabalho, é muito importante saber ler, né, não ler, saber na essência, mas procurar entender, né. Você precisa, não tem como fazer um trabalho de legislação ou acompanhamento sem ter uma disposição a ler, né. Então a leitura é fundamental no acompanhamento da legislação. E por terceiro item aqui, entender, né, pessoal, porque não basta ler, né, a leitura basicamente quase qualquer um faz. Então você precisa fazer a leitura e entender o que está sendo dito, o que está sendo publicado, qual que é a intenção, né? Então tudo isso são um conjunto de fatores que nós precisamos ter para poder fazer um acompanhamento bacana, legal sobre a legislação em si. E como um quarto item aqui do trabalho, além de buscar ler e entender, o que nós temos? Temos o comunicar, né? Que não basta fazer todo esse trabalho se você não saber o que comunicar, né? Então você precisa saber como é feita essa comunicação, como fazer. É necessário publicar, né, para as outras áreas, para os outros setores, né, ou dentro da própria área essa informação, né? Então tudo isso é um conjunto só quando é feito o acompanhamento da legislação, né? E principalmente direcionar, ali está muito junto com comunicar, né? Porque você precisa saber o que, né? Não só como comunicar, mas para quem direcionar, tem que ser o mais assertivo possível, onde aquilo pode impactar. Então você precisa entender bem, desde o começo até o fim, onde aquela legislação que está saindo pode impactar, né? Para você conseguir direcionar a demanda da maneira correta, tá? Então são os principais tópicos, alguns, né, dos principais tópicos aqui da questão do trabalho da legislação estão enumerados aqui, tá? E como segundo ponto aqui, as características, né? Aí a gente fala um pouco mais de pessoas, né? Quais são as características que quem normalmente faz esse acompanhamento de legislação precisa ter, tá? Algumas delas aqui, precisa gostar de ler, né? É muito difícil
você fazer um acompanhamento desse se não tiver o hábito da leitura, não gostar de ler. Né? Óbvio, nós sabemos que não é a coisa mais maravilhosa do mundo você ler uma lei, ler um decreto, uma medida provisória. Né? Nós sabemos que muitas vezes é maçante. Né? Eu também tenho preferência por outros tipos de literatura, mas por vezes não tem como, nós precisamos saber ler. Tá? Então mesmo que você goste de outros tipos de leituras, né, essa aqui nós temos que aprender a gostar, você precisa. Então a primeira característica é ler, você não consegue fazer esse tipo de trabalho se não for em cima de uma leitura, e uma leitura bem forte. Tá? E aí é o segundo detalhe, né? Por que uma leitura bem forte, acurada? Porque você precisa ter atenção aos detalhes. Né? Nós sabemos que esses detalhes aqui são muito importantes, por quê? Porque nossa legislação aqui ela é muito cheia de pegadinhas, né? Vamos usar um termo bem simples aqui, né? Um termo fácil de entender. Ela traz muitas surpresas, então você precisa ser muito atento aos detalhes, você precisa ler com calma, né? Tudo aquilo que sai. Um terceiro item muito importante é procurar estar sempre atualizado. Tá? Então, quem vai fazer essa leitura, né, esse acompanhamento, precisa ser uma pessoa que está sempre procurar estar sempre atualizada dos temas, de tudo que está acontecendo. Né? Porque muitas vezes quando vem alguma informação, você já tem uma ideia, já sabe como o mercado está se movimentando, né? Já tem o que alguns tribunais estão dizendo, né? O que se ouve no burburinho de que determinado estado pretende fazer. Então é bom estar muito atualizado. Tá? Como terceiro item aqui, ser focado. Isso aqui é muito importante. Lógico que eu tenho ciência, né? Quem está na área também sabe que nem sempre é fácil estar focado, porque muitas vezes você tem outras demandas interna da própria área que precisa de um outro tipo de análise. Você tem algum outro setor da empresa exigindo alguma explicação de algum ponto, né? Alguma orientação que você precisa dar, dentre outras atividades. Né? Então nem sempre é fácil estar focado, mas você precisa, no momento de acompanhar, de ler, é necessário que a pessoa seja focada. E por fim, aqui ser organizado. Né? Você tem que ter isso muito claro na sua mente, o que saiu, tentar criar alguma maneira que seja organizado, porque senão você tem um monte de informação que possivelmente vão lhe perguntar depois e que você de repente não sabe onde está. Então esses pontos são muito importantes, características das pessoas quando a gente fala em legislação. Tá? É gostar de ler, prestar muita atenção aos detalhes, tá? Procura sempre atualizado, focar quando você estiver fazendo o trabalho e ser organizado. São itens imprescindíveis. Naturalmente que se fôssemos aprofundar aqui, eu falo com outras pessoas, uma roda de discussão, iriam surgir outros itens, outras características. Tá? Mas essas foram algumas que eu consegui me recordar aqui para apresentar para vocês. Tá? Que eu julgo importante pelo menos e que eu tenho aplicado bastante isso. Eu acompanho com uma boa parte do meu trabalho, justamente acompanhar a legislação. São uma das características que eu aprendi no decorrer de alguns anos, aí de pouco mais de 20 anos de experiência na área fiscal, sobre as características das pessoas. Agora nós vamos aqui ao próximo tópico, né? Ambiente e necessidades, dentro do contexto da legislação. Né? Quando a gente fala meio ambiente dinâmico, por quê? Isso aqui tanto interno como externo, porque você tem N coisas acontecendo na empresa, né? De demandas do seu próprio setor acontecendo, né? Você tem demandas de outros setores que exigem da área fiscal algumas informações, várias informações do mais diversos tipos, para mais setores diferentes possíveis acontece. Né? E você tem também, muitas vezes, as demandas externas. Você tem demanda de clientes, de fornecedores, né, de parceiros. E tudo isso junto com o quê? É um mix de informação que muitas vezes esse tipo de ajuda que você precisa dar está ligado justamente a você ter uma legislação, né, que você precisa estar acompanhando, porque muitas vezes as mudanças, as conversas que você vai ter são baseadas em mudanças de legislação, de alteração. Tá? Um outro item aqui é incerteza. Por quê? Incerteza. Né? Aqui tanto nas mudanças legislativas como no ambiente de negócio, né? Porque o ambiente de negócio muda muito rápido. Né? Um dia você tem um cliente que quer de uma maneira, outro dia você tem um cliente que exige que se faça, esse mesmo cliente exige que se faça de outra, e aí você tem que estar sempre atento na legislação. O que ela diz, é possível aplicar desse jeito? Né? E aí, incerteza também sobre as mudanças, que nós nunca sabemos o que o governo, o que os estados, o que os municípios pensam, o que eles têm em mente e o que eles vão publicar. Então,
é navegar num enorme mar de incerteza, quando nós falamos em legislação, né? Em decretos, leis, tudo aquilo que sai é uma incerteza gigante. Né? Terceiro item aqui, mudanças quase instantâneas. Essa aqui é velha conhecida, né, de quem está na área fiscal. Nós temos várias mudanças que ocorrem muitas vezes no mesmo dia, tá? E às vezes com efeito retroativo, né? É super comum isso daí. Então, tem alguma mudança que saiu em determinado dia, né? Você nem conseguiu parar, você nem conseguiu ler, e muitas vezes você já tem o teu cliente lá do outro lado ligando e falando assim, olha, esse produto daqui está com uma redução de base de cálculo a partir de hoje. Aí a empresa já faturou 5, 6, 7, 8, 10, 15 notas. Tá? Então essas mudanças são muito instantâneas, então você tem que estar muito ligado, muito esperto nessas alterações. Né? Então, porque nem publicou, muita gente já está sabendo, só que às vezes você não teve tempo de ler. Então esse é um fator muito importante dentro do ambiente das necessidades, quando nós falamos de atualização e análise de legislação. Né? E o que isso exige? Mudanças quase instantâneas. Necessidade rápida de resposta. Né? Como eu disse agora há pouco, se você tem um cliente que te liga já exigindo alguma coisa, na mesma medida você pode ter um fornecedor, né, que também já está te vendendo de maneira diferente algum produto, e muitas vezes a empresa precisa que você dê essa resposta, porque o jogo comercial é muito rápido, né, as negociações avançam muito rápido, então você precisa ter esse senso de urgência de, na medida do possível, tentar dar uma resposta assertiva e o mais rápido possível. Tá? Então esse é um outro item muito importante dentro do ambiente de quem analisa a legislação. Tá? E o próximo item aqui é viagens constantes. Tá? Esse é um termo que eu costumo usar, né? É muito particular aqui, mas eu até brinco, né? Porque normalmente quem analisa a legislação, faz esses acompanhamentos, faz viagem pelo país inteiro num dia só. Parece brincadeira, mas não é. Você sabe muito bem que você começa num dia no Rio Grande do Sul, falando sobre a aplicação de substituição tributária. No momento seguinte você está lá no Amazonas discutindo benefício fiscal, lá para o início da tarde você já foi pela Bahia, já veio por Minas Gerais, falando de redução de base de cálculo, falando de estorno. Tá? Então você viaja o país inteiro em pouco tempo. E o que acontece? Quando você fala viajar o país inteiro, não é simplesmente estar em cada um estado e analisar. Nós sabemos que cada estado tem o seu regulamento, e cada regulamento de ICMS tem a sua particularidade. Então são viagens que você faz, que você sai de um estado, vai para o outro, você já tem que virar a página porque você já está em outro lugar com outras regras. Né? Então isso faz parte do ambiente das necessidades quando falamos de legislação. E por fim aqui a quantidade. Né? Isso aqui não tem como deixar de mencionar. Né? E aí quando a gente fala quantidade, a gente pode dizer das variáveis de preços, de insumos, necessidade de logística, de marketing, né? Que a cada hora essa demanda vai mudando. E são várias as demandas que vão surgindo. Né? E por fim aqui, é muito natural, né? Não deveria ser, mas a quantidade insana de legislação, a quantidade maluca que nós temos. Tá? E é justamente sobre esse ponto aqui que eu quero mostrar nos próximos slides para vocês, alguns números bem interessantes, que vão dar uma dimensão bem legal, vamos dizer assim, né? Legal porque nós vamos poder visualizar número que muitas vezes passam desapercebidos. Mas não deveria ser legal porque é um manicômio, né? Então nós vamos aqui para o próximo slide. Números importantes. Eu trouxe aqui alguns números para vocês, tá? Que eu peguei aqui do IBPT, né? Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, né? De um estudo feito em setembro de 2020. Né? O link eu até deixei aqui, disponibilizei, caso alguém tenha interesse, é bem bacana, tá? Tem números além desse do que eu coloquei aqui, eu só dei uma resumida na situação, só para vocês terem uma ideia. Tá? Então, como vocês podem ver aí, desde a Constituição de 88 foram editadas pouco mais de 6 milhões e 400 mil normas. Dessas, 419 mil são normas tributárias, ou seja, 6,47% do total. Tá? E ainda dentro desse contexto, nós temos aí 32 mil normas federais, tá? 138 mil normas estaduais e mais 249.200 municipais. Tá? E aqui embaixo nós temos um resumo, né, mostrando da quantidade de normas editadas por dia útil, né, de maneira geral, e aquelas que são tributárias. Então nós vemos ali gerais 800, né, e no total aqui 52 normas por dia útil. O que isso significa dizer, pessoal? Significa dizer que são editadas 2,17 normas por hora em dia útil tributário. É pouco? Não, não é, né? É pouco se
a complexidade dos nossos atos legais não fossem tão grandes, né? Mas elas são, né? Por isso que precisa ter muito atenção aos detalhes, como eu disse lá no começo, tá? Então é bastante coisa, tá? E aqui tem mais uns números, outros números curiosos aqui que eu trouxe só para a gente fechar. Então, aqui até uma curiosidade, cada norma tributária possui em média 11,27 artigos, 2,31 parágrafos, 7,3 incisos e 0,98 alíneas. Tá? Então, desde a promulgação da Constituição de 88, nós temos um número total do seguinte: foram publicados mais de 4.709.000 artigos, 10.973.000 parágrafos, mais de 35 milhões de incisos e mais de 4.600.000 alíneas. Pensa numa situação dessa. É um negócio maluco. Literalmente, é um negócio insano. Depois, muitas vezes, o pessoal critica, né, até muitas vezes quem não é da área, essa loucura que é, e não deixa de fazer sentido. Né? Não deveria haver um negócio tão absurdo desse jeito, mas tem. Né? E é por isso que a gente precisa, que é o tópico aqui que nós estamos apresentando, né? Qual a importância e a necessidade de você conseguir acompanhar. Olhando esses números aqui já respondem por si só. E aqui outras curiosidades, né? Atualmente a média de normas que estão vigentes que as empresas devem seguir são de 4.377. Tá? Se nós pegarmos tudo isso e colocarmos em um papel A4, com uma fonte 12, tá? Isso vai dar 6,4 quilômetros no chão deitado, assim, imagina, 6,4 quilômetros de legislação. Tá? E aqui por último um número bem preocupante. Tá? As empresas gastam 162 bilhões para manter pessoas, sistemas, né? E equipamentos que para acompanhar as alterações de legislação. Né? Então não é pouco, né, pessoal? Então é mais um ponto aqui importante de trazer esse tema para vocês, né? Esse alerta para as empresas entenderem como é complexo e qual que é a necessidade de fazer um bom acompanhamento disso. Tá? Aqui acompanhamento e avaliação. Né? Qual a função e importância disso? Né? Aqui, qual a função e importância, uma boa parte, até o que nós falamos aqui já responderia por si só. Né? Mas ainda vai ter mais, nós vamos falar um pouco mais ainda. Tá? Então, qual que é a função? Quando a pessoa vai analisar a legislação, né, fica responsável, naturalmente, por ver todo aquele arcabouços de leis e decretos, medidas provisórias, instruções normativas e afins que são publicados todo dia. Né. Alguns aqui que são da área, talvez não lembrar, quando nós falamos em armazém geral, né, que o armazém geral tem um decreto lá de 1903, né, que, pasmem, né, ainda é válido. E lá tem a figura do fiel depositário do armazém, né, que precisa ter essa figura. Aqui basicamente quem trabalha com legislação, faz esse acompanhamento, ele é o fiel da legislação. Né? A gente pode trazer um paralelo, ele é o guardião de todas essas informações. Né? E não só de manter, de saber essas informações. E aí que está a importância. Ele precisa acompanhar isso, analisar e manter todos informados. Né? Então é extremamente importante. Tá? Como segundo método aqui, qual a melhor maneira e método adequado? Tem um? Não tem. Não tem. Né? Cada um desenvolve o seu, falando de pessoas. Né? Alguns preferem ver alguns resumos e depois ler com mais calma, alguns preferem analisar isso de manhã, alguns preferem analisar na parte da tarde, né? Alguns preferem analisar federal primeiro, depois estadual, enfim, não tem uma maneira correta. Na verdade, cada pessoa acaba encontrando a sua melhor maneira. Tá? A não ser que, nós vamos para um ponto abaixo aqui, cada empresa tem seu método. Né? Se a empresa tem um método específico de fazer o trabalho, né, aí normalmente é natural que a pessoa siga aquilo que está pré-determinado. Né? E aí a empresa, cada um pode ter o seu método, inclusive, de escolher como ter essa pessoa. Né? Algumas empresas têm uma cadeira específica para isso. Né? Algumas dessas pessoas podem estar dentro da área de compliance, podem estar dentro da área de planejamento. Tá? Então cada empresa tem o seu método, tem a sua maneira, não tem uma regra. Né? E as estruturas também são diferentes. Tá? Hoje você pode ter as empresas que mantêm uma pessoa que faça isso, como eu disse agora há pouco, né? Mesmo estando dentro de alguma área ou outra. Né? Tem empresas que optam por contratar
terceirizar o serviço, por receber as informações, as legislações todo dia, ou de repente receber com alguma crítica, né? Então são estruturas diferentes, tá? E aqui para complemento e avaliação, os últimos 3 itens são muito importantes, né? Um complementa o outro. O que a gente quer dizer com isso, tá? Primeiro, apenas coleta de informações, né? Então o que é? Eu vou separar tudo aquilo que saiu da legislação, eu tenho uma gama lá de 30, 40 alterações por dia, vamos dar um exemplo, e eu vou separar aquilo que inicialmente eu avalio que possa afetar a empresa. Essa aqui é a parte de coleta, né? Inclusive tem bastante empresas boas, terceirizadas, que fazem isso, eles separam a legislação e mandam para a empresa, e a empresa faz a parte do quê? De coletar e fazer a análise, né? Ou se isso for interno, fica tudo talvez com a mesma pessoa, né? E o que é isso aqui? Aí eu fazer a análise, você separa aquilo que pode afetar a sua empresa, né? Se você foi do ramo de autopeça, do ramo de limpeza, você vai separar aquilo que diz respeito ao seu negócio, ou então aquilo que altera algum regulamento de ICMS, por exemplo, de maneira geral, que é comum a todos, né? Vai fazer essa análise, tá? Só que não para na análise, né? Então você tem a coleta de informações, a coleta e a análise, e a coleta e a análise, e por último aqui são as críticas. O que são as críticas? Não é só analisar a legislação, é analisar e tentar entender até que ponto aquilo pode impactar, quem pode impactar, né? Qual que é a sua opinião a respeito, né? Inclusive isso para até ser abordado, discutido com outros colegas, né? Inclusive se surgir dúvidas, né? Enfim, realmente ter fazer a análise da legislação e ter um relatório bem crítico sobre cada um deles, no que pode impactar, o que você entende que impacta, inclusive abrindo a conversa futuramente, caso ainda surjam dúvidas, tá? Então isso aqui são os principais pontos, né, do acompanhamento e avaliação das legislações, tá? É o que nós vamos para o segundo ponto aqui, que são os impactos, né, que isso é muito importante também. Que tipo de impactos que nós podemos ter? São vários. Eu citei alguns aqui, para não ser exaustivo, né? Então, primeiro impacto em compliance, né? E aqui, quando eu estou me referindo a compliance, eu estou um pouco mais focado dentro de tributos, né? Falo em compliance aqui, a gente fala em apuração de impostos, né? E as suas obrigações acessórias, tá? Normalmente, quando você faz esse tipo de acompanhação, ele impacta diretamente o compliance, tanto no pré como no pós, né? E por que pré e pós? Muitas vezes você pega alguma alteração que vai começar a valer daqui 2 semanas, 1 semana. Então você tem a possibilidade do quê? De acompanhar e já avisar. Olha pessoal, vamos ter uma alteração dessa maneira aqui, já vamos preparar o sistema, o que precisa ser alterado para ficar certinho com o que estão exigindo, né? E o pós, né? Muitas vezes o pós é para você às vezes corrigir a rota, né? Às vezes você vê alguma alteração, quando você lê é uma alteração que na verdade já existia. E aí quando você vai muitas vezes confirmar com o pessoal da área, né? Olha, esse imposto está sendo recolhido aqui, sim, olha, aqui diz que o estorno precisa ser feito dessa maneira. Ah, não está sendo feito, não, então vamos fazer, né? Então a alteração da legislação, quando fala em compliance, ela pode tanto fazer com que você não venha sofrer notificação, autos de infração, trabalhando com o pré, e o pós, né, é na identificação de problemas que vão fazer o quê? Vão mitigar o problema, você vai reduzir o tempo que você vai estar exposto ao risco, tá? E na área seguinte, na parte seguinte, nós temos aqui o planejamento, tá? E aí o planejamento tributário em si, né? Porque o que acontece? Com essas leituras, muitas vezes de legislação saem coisas extremamente importantes, né? E o que são essas coisas importantes? São ações que podem ajudar no planejamento, né? Seja ele, por exemplo, um regime especial que o Estado concedeu, ou alguma redução de base de cálculo, algum benefício que o Estado está dando, ou então algum Estado que passou a exigir um estorno de crédito que não exigia, né? E aí de repente você pode ter, não exigia, não, então será que vale a pena eu continuar trabalhando por esse Estado, passando essa mercadoria por aqui, será que eu não posso mudar? Isso está ligado ao quê? Direto à estratégia de negócio, que é o item seguinte aqui, né? Porque de posse dessa informação, esses dados são trabalhados com os outros setores. Então, junto com isso, você consegue trabalhar com logística, com comercial, com suprimentos e indicar, olha, nós temos essa mudança aqui, vale a pena a gente continuar nesse caminho aqui, nós vamos perder X ou vamos ganhar tanto, né? Então, diretamente o planejamento está ligado com estratégia de negócio, tá?
E ao fazer essa leitura da legislação, essa análise, principalmente as críticas, que foi o ponto que eu citei agora há pouco atrás, né, nós temos dois próximos itens, que são o quê? A parte de consultoria e a parte de orientação fiscal, que caminham juntas. Né? Ou seja, se uma análise é bem feita, se ela traz todos esses dados, essas informações, você tem uma área mais consolidada, que todos tenham essa informação, né, daquilo que está sendo alterado na legislação, daquilo que está vigente, que riscos aquilo pode trazer. Para quê? Para que a área fiscal tributária se torne uma referência, ela possa ofertar uma consultoria adequada, né? uma consultoria para os outros, não só internamente, inclusive como eu falei, para a área de compliance, por exemplo, mas de fato para os outros setores. Né? Você consegue dar a informação correta do que é válido, do que não é válido, qual informação pode... que operação eu posso fazer? Eu posso fazer uma operação por conta e ordem dessa maneira, posso fazer dessa outra, né? E isso é o que? Está junto com orientação fiscal, né? Que você precisa, sim, dessa orientação fiscal para os demais setores. Né? Você precisa passar qual... Olha, muitas vezes vem um questionamento, e olha, eu pretendo fazer uma operação dessa maneira aqui. Eu consigo fazer? Aí vem a orientação fiscal. O que é orientação fiscal? Tentar fazer com que a operação ocorra dentro do menor risco possível, do maior percentual possível de compliance, vamos assim dizer. E para você dar essa orientação adequada, você precisa o quê? Precisa saber tudo o que é válido, quais foram as últimas alterações. Então, isso é muito importante quando a gente fala de impactos e acompanha sempre tudo aquilo que sai em legislação. Então a gente tem aqui um conjunto de 5 itens que estão ligados um ao outro. Né? Então esses aqui são alguns dos impactos. Né? Se formos para analisar, possivelmente vamos encontrar mais além desses aqui, mas por hora do nosso curso aqui inicialmente o que está mapeado para a gente conseguir falar, né? Então, seria possível aprofundar em cada um desses tópicos, indo muito a fundo, dentro de compliance, buscar mais alguma coisa, planejamento, buscar mais ações, estratégia, né? Daria para ir mais a fundo ainda, mas essas são algumas coisas que me veio à mente aqui para poder compartilhar com vocês, que eu acho que todos acabam vendo isso na sua empresa. Né? Todo mundo que é da área tributária aqui tem esse tipo de problema e sabe que vai lembrar que, bom, se eu tiver uma legislação bem estruturada, um acompanhamento de legislação bem legal, com uma análise forte daquilo, eu ajudo a minha empresa enormemente, né? Reduzindo o risco de compliance, aumentando chances de planejamento, dando a orientação adequada. Tá ok, pessoal? Como próximo item aqui, nós vamos falar um pouco do que? De direcionamento e comunicação. Tá? O que a gente fala de direcionamento e comunicação? É o que? Primeiramente você fazer o que? Você mensurar, né, aquela informação. O que é o mensurar? É você de fato sentir, né, analisar essas alterações que tem, né, e ter o feeling realmente de impacto, né, no que isso aqui pode, será que pode me impactar, será que não pode? Né? Porque muitas vezes você tem que pensar um pouco além, né? Será que dá para fazer uma operação com isso daqui? Às vezes surge alguma oportunidade, então você precisa saber mensurar bem, né, tudo aquilo que você está lendo. Né? E às vezes saber, será que é importante? Preciso replicar para mais alguém isso daqui? Então é de fato você pegar, analisar aquilo e fazer uma mensuração bem importante para conseguir dar o direcionamento para quem de direito e aquilo que é adequado. Né? E aí, naturalmente, com toda aquela fonte crítica, né, na qual você consegue encaminhar e já demonstrar as coisas. Um próximo item aqui, vamos falar um pouco de controle. Tá? E quem faz, ao fazer a análise de legislação, não basta só fazer a análise e dar sequência nela, simplesmente se você não tiver esse controle. É fundamental, né, você ter algum lugar, seja algum depósito na sua rede, onde você tenha todas as informações de alteração, né, para que seja possível consultar. Né? Ou seja, não adianta você ter muita informação sem nem saber de que ano que elas são, no que elas foram aplicadas. Né? Então, sim analisar, mas sim controlar também, é fundamental. Tá? Um próximo item aqui é a alteração sistêmica. Né? Porque, como sabemos, muitas das alterações dependem de sistema, depende muitas vezes da ação do seu departamento fiscal com o seu TI. Né? Eles precisam estar bem alinhados, vamos dizer assim, em sintonia fina,
né, para que isso possa ser feito. Porque muitas vezes alguma alteração que parece ser boba, né, alterar uma coisinha pequenininha, quando você vai ver dentro do seu sistema, isso não é fácil de realizar, né, principalmente determinado alguns ERPs, às vezes você vai tentar, ele não é fácil, ele tem algumas travas, né? Então tem que estar muito esperto com isso, porque não basta só ler a legislação, tem que ler, criticar e tentar acompanhar isso, né? E indicar, olha pessoal, a gente precisa alterar no sistema. Foi alterado? Não foi? Está acompanhando? Já está valendo? É fácil? Não é? Vai levar quanto tempo? Né? Então isso aqui faz parte também do contexto de legislação. Tá? Um outro ponto aqui, de que forma ocorre a comunicação, né? Ou seja, você tem que ter mais ou menos determinado na sua empresa como isso ocorre, né? A cada alteração, o que acontece? Eu mando isso por e-mail, eu tenho uma carta, eu tenho um memorando que eu digo isso para todo mundo, né? E como que funciona, né? Qual a dinâmica disso? Né? Quem é responsável por fazer isso? Quem é que envia? É interno? Eu tenho um focal point que só manda essas informações, ou é a mesma pessoa que analisa a legislação, que solta, dá orientação e solta isso daí, né? Essa informação pro restante da empresa. Então é muito importante a gente saber como ocorre, de que maneira ocorre a comunicação, né? E qual que é a dinâmica no setor, né? Para saber quem é quem, de fato, né? Quem é o responsável por fazer e como isso é feito, né? Isso precisa ser muito bem determinado para que todos recebam informação a tempo, né? Não basta só receber, não adianta informar alguma coisa que de 1 ou 2 semanas depois. Então essa dinâmica tem que ser muito rápida, muito ligeira, muito assertiva, para que você consiga fazer essa comunicação adequada. E principalmente o último aqui é saber, né, quais as áreas podem ser impactadas com essas alterações. Né? E aqui nós temos todas as áreas. Né? Parece incrível, mas a área fiscal tributária, queira ou não, ela acaba, de uma certa maneira, afetando boa parte das outras áreas. Né? Então, naturalmente que comercial não precisa dizer, mas nós temos ali suprimentos, temos importação, você tem marketing, você tem logística. Então é muito importante saber quem vai ser impactado, para quê? Para que essa dinâmica e essa comunicação ocorra da maneira mais perfeita possível. O próximo tópico aqui é um checklist. Né? O que necessariamente verificar? Tá, pessoal, aqui é uma coisa bem particular, né, que eu entendo importante, eu coloquei aqui para vocês, espero que ajude, tá, esse meu checklist aqui, tá? O que necessariamente verificar? Vamos lá então, pessoal. Sim, não, todo dia eu verifico se saiu um decreto, se saiu uma medida provisória, uma instrução normativa, ok, tem que verificar, né? Esse vai ser o básico, né, da importância de acompanhar a legislação, né? Então eu vou, mas Fábio, o que eu vou fazer? Eu vou verificar somente leis, decretos, medidas provisórias, ienes, né? Não, nunca fique só focado nisso. Não se apequene somente com isso. Isso é importante, sim, é super importante, é primordial. Mas você pode ir além disso. Eu não diria nem que pode, eu diria que deve. Né? Se quisermos ser um profissional melhor e conseguir trazer mais resultados, né? Então aqui nós temos o que mais aqui a gente pode ver outros itens, né, como projetos de lei. Né? Isso aqui é muito importante, são vários projetos de lei que estão circulando, que circulam, e é importante você tentar estar por dentro ao máximo dos projetos de lei, de alguns, né? Porque muitos deles podem impactar a sua empresa, positivo ou negativamente. Então você precisa estar pronto, olha, tem um projeto de lei aqui que vai mudar alguma coisa para minha empresa aqui, que pode mudar a maneira como nós tratamos determinada operação, né? Aí é a chance desse projeto você informar, né? Aí a gente volta para a questão de ver a dinâmica, de comunicar quem pode afetar e você informar, né? Para quê? Para que a empresa possa se preparar, né? Se esse projeto de lei realmente virar uma lei, se preparar para conseguir otimizar uma oportunidade, ou então já ir trabalhando para de repente mitigar algum risco, já ficar como um alerta, né? Já saber o que pode vir aí, qual é o problema que pode estar aparecendo. Tá? Então é muito importante esses projetos de lei, tá, pessoal? Outro item importante aqui são notícias do mercado. Tá? Isso aqui é muito bacana, tá? Então, que parece não fazer parte de um contexto de legislação. Né? Ah, não, mas não tem nada a ver isso daqui que eu estou fazendo, né? Mas não é, pessoal. Vamos lá, vamos tentar imaginar um pouco, pegar um pouco maior. Né? Então você tem
vamos pegar, analisar, você olhar primeiramente a global. Tá? Vou olhar global, depois eu vou olhar dentro do Brasil, depois eu vou pegar dentro do meu estado, ou dos estados no quais a empresa estiver, né? E olhar, de fato, notícias do mercado. Como é que está a venda de determinado produto? Já está exportando pouco, passou a exportar menos? Como que está a compra de insumos? Eu tenho algum problema com compra de insumos? Tá? Então isso tudo vai te dando uma noção muito legal, né? Eu vou dar um exemplo aqui, quando a gente fala, por exemplo, de compra de insumos. Tá? Muitas vezes é importante se acompanhar, por determinado insumo pode aumentar o preço. Mas tudo bem, o que tem a ver de tributário com isso? Né? Pode aumentar o preço? Não sei, depende da sua empresa. Né? Então você pode estar dentro de um contexto do que de determinado estado está faltando matéria-prima. O que vai fazer? Vai ser obrigado a comprar de outro estado. E ao comprar de outro, eu posso estar trazendo mais ou menos crédito para o meu estado. É positivo ou negativo trazer mais ou menos crédito? Né? Ele pode estar atrelado a algum benefício que eu tenho, eu posso ter que fazer mais estorno. Né? Então é importante. Né? Só estou te dando um exemplo, a gente pode ter outros aqui. Então é importante estar ligado nas notícias do mercado. Né? Justamente por isso, porque você pode ir um pouco além de só analisar aquela situação básica. Você pode alertar, né, o setor, ou os outros setores, depende de possíveis impactos. Né? É uma coisa que você começa a visualizar, ver um pouco lá na frente. Né? Então você se antever com a informação. Então é importante, pessoal, tenta sempre buscar essas notícias de mercado. Né? É como eu falei, vai reduzindo, global, Brasil, dentro do seu estado, dentro do seu negócio. Né? Eu acho muito importante esse item aqui, se você quiser realmente estar bem antenado com as informações que eu disse lá no começo, né? Que você precisa estar sempre muito esperto com tudo que sai, tem que buscar sempre estar atualizado, se você quiser desenvolver um trabalho bom. Né? E aqui notícias de julgamentos, isso aqui tem sido um dos grandes itens dos últimos anos, né? De CARF, STJ, STF, né? Que nós temos uma decisão atrás da outra, e muitas vezes decisões que assustam, né? Ou que demoram para sair. Né? Temos casos recentes aqui do STF, como o infindável ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Né? Teve recentemente a questão da inconstitucionalidade de itens da lei complementar sobre transferência interestado de mercadoria, do qual não deve haver incidência do ICMS. Tá? Então essas notícias de julgamentos são muito importantes e têm impacto muito grande para a empresa. Então, se possível, também, tá, pessoal, fica aqui a importância do acompanhamento desses julgamentos. E artigos. Artigos também é muito importante. Né? Tem muitos colegas que publicam artigos muito bons. Né? Em havendo tempo, naturalmente você fala, puta, não tenho tempo. Mas tenta arranjar um tempo, pega no fim do expediente, mesmo que está na sua casa, dá uma lida. Tem muitos artigos aqui que você vai ler, às vezes vai se abrir um mundo. A pessoa muitas vezes pensa em algumas coisas que você não pensou, você não faz ideia. Isso abre uma amplitude enorme para que você possa, inclusive, ver alterações, novas legislações de uma maneira diferente. Tá? Então, aqui são algumas breves dicas que eu deixo aqui. Tá? Aqui, ali era um checklist, desculpa, falei, mas aqui são algumas outras dicas. Aquela também funcionava como dicas, né, pessoal? Mas aqui são dicas, mas mais no cuidado da análise em si, não do que necessita ver, né? Então, vou ler somente tópicos. Jamais, pessoal, jamais. Eu tenho comigo isso há muito tempo, né? Então, nunca leia somente tópicos, né? E se eles enganam muito, às vezes você vê uma manchete, e replica aquilo, né, de alguma notícia, alguma coisa, quando você vai ler é pouco diferente, né? Então, quem faz essa análise, essa curadoria da legislação não pode se ater somente a isso. Tá? Então o que ele precisa? São os itens aqui que a gente precisa. Vamos lá, avaliar com calma. É fácil? Ô Fábio, é fácil falar? Não, eu sei que não é. Né? Muito fácil. Mas se for possível, tenta. Né? Eu dou um exemplo muito simples aqui. Se é um tema que envolve ST, não veja apenas o grupo. Né? Avalie os itens escritos, NCM, SEST, MVA. Né? Não somente os internos, mas também interestaduais. Porque muitas vezes alguém vê alguma manchete que alterou a submissão tributária, já imagina que alterou o MVA, e não alterou. Muitas vezes foi só uma adequação de SEST, né? Então às vezes a primeira informação assusta, então tente ler o máximo com calma. Tá? E aí vem o item seguinte, que está colado, ver com atenção os atos. Né? Muitos deles saem citando algum tema principal, tá? E muitas vezes ele faz sentido. Só que quando você vai ver, né, não é difícil de surgir um artigozinho, uma linha, um inciso lá que não tem nada a ver com o contexto que foi dito do artigo, com o intuito do decreto ou da lei.
né? Então vê com muita calma isso, né? Tentar se ater a isso. Tá? Leia até o fim, tá, pessoal? Isso é muito importante, principalmente itens revogados. Muitas vezes você leu, tem 7 páginas, você leu 6 e meia, a sétima você já não tem mais nada a ver comigo. Vai até o fim que tem, tá? Principalmente itens revogados ali, às vezes essas diferenças estão ali, tá? Interprete com calma, tá, pessoal? Ok, puta, nem sempre é fácil, tem um monte de gente falando na minha orelha, preciso resolver alguns problemas. Mas tente, né? Procure duvidar de si mesmo na primeira leitura, tá? Faça uma segunda. É super importante. Você vai notar que às vezes o seu entendimento, na maior parte das vezes o seu entendimento é outro na segunda leitura, tá? Então, interprete com calma, duvide de si mesmo, não faz mal, tá, pessoal? Aqui é muito simples, aqui, cuidado com datas, né? Muitas vezes confunde a data de vigência com data de produção de efeitos, né? Então vamos ficar atento nesse item aqui. Pode parecer bobo, mas se você muitas vezes confunde isso, você perde prazo, muitas vezes até de refis, por exemplo. Tá? Seja o mais crítico possível, pessoal. Isso aqui é muito importante, talvez. Acho que ele engloba todos os demais, mas é muito importante. Tá? Só assim você tende a evoluir, não apenas pessoalmente, tá? Mas também você vai ser capaz de prestar um serviço melhor para sua empresa. Tá? Então seja o mais crítico possível, pessoal. Leia, volte, lê, seja crítico de você mesmo, duvide, questione, vale questionar, tá, pessoal? Então esse aqui é um item que eu bato muito, tá? Tenta ser o mais crítico possível na sua análise, tá? Por mais que você não tenha tempo, tenta fazer o seu melhor, tá? Porque você vai ver que vai fazer diferença para você e para a empresa por consequência, naturalmente. Tá, já encerrando aqui, pessoal, então eu só deixei aqui muito ressaltado, né? A questão é ler somente tópicos, nunca, tem um xão aqui, né? Pra gente ver, leia até o fim, ok, bacana, né? Vamos avaliar com calma, então, com parcimônia ali, né? Interpretar com cautela os itens, ver com atenção os atos, né? Cuidado com as datas, e por último, que seja o mais crítico possível, pessoal. Esse aqui é o que eu mais gosto de todos, seja o mais crítico possível. Isso aqui é muito bacana, ele vai te ajudar com todos os 6 itens que eu falei, citados aqui, mostrados, e vai te levar a ser um profissional muito melhor, pode ter certeza, viu? Tá, então é isso, pessoal. Então eu queria aqui encerrar, deixar o meu agradecimento aqui a todos vocês que puderam acompanhar, tá? Eu tenho aqui os meus contatos, caso alguém queira entrar em contato, fique à vontade. E mais uma vez aqui agradecer a vocês, espero encontrar vocês em outras oportunidades, quem sabe até pessoalmente, para que a gente consiga debater um pouco melhor, tá bom? Obrigado, pessoal, grande abraço.